Olá, colegas, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre história do Brasil. Meu nome é Marilúcia da Costa Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mari Pinheiro, Marilúcia Pinheiro, sintam-se à vontade. O tema que abordarei nesse vídeo será a instalação e a consolidação da República. Então, o dia da proclamação da República foi o dia 15 de novembro de 1889. Foi instalado um governo provisório, chefiado por o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou republicano o dia antes, né, desse golpe militar, porque até então ele era monarquista. E quem recebeu bastante destaque nesse período, né, republicano foram os militares, né? E o objetivo de Marechal Deodoro da Fonseca não era uma revolução. O que ele queria, na verdade, era manter a ordem e o direito à propriedade, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros. Então, para isso, ele foi logo dizendo que ele ia pagar as dívidas deixadas pela monarquia, para todos, que a monarquia estava devendo, tanto brasileiros como estrangeiros. E as primeiras medidas tomadas pelo governo provisório foram o federalismo, ou seja, as províncias se transformaram em estados da federação, e assim elas poderiam ter mais autonomia administrativa em relação ao governo federal. A sede do governo federal passou a ser o Distrito Federal, localizado no Rio de Janeiro, era a capital da República. Outra medida também tomada pelo governo federal, ou seja, pelo governo provisório, né, foi a separação do Estado e da Igreja. A Igreja não era mais controlada pelo Estado. Foi o fim do sistema de padroado. Foi criado também o registro de nascimento civil, né, que antes o que tinha era uma certidão de batismo. Também foi criado o casamento civil. O que tinha era o casamento religioso, né? A religião católica deixou de ser a religião oficial do Brasil. Uma outra medida também que foi tomada foi a grande naturalização, né? O que acontecia é que os estrangeiros que viviam no Brasil, eles poderiam escolher ser naturalizados brasileiros. Mas aqueles que queriam permanecer, né, com a sua cidadania estrangeira, teriam que se manifestar dizendo que eles não queriam se tornar brasileiros. E também o que aconteceu, outra mudança que aconteceu, foi criada uma nova bandeira, né? Aquela bandeira do Império foi substituída por uma bandeira da República, né? E que estava escrito, né, Ordem e Progresso, né? Seria o lema da bandeira. Eles criaram a frase Ordem e Progresso, que foi uma sugestão do chefe, né, lá do ministro, né, da Defesa, ministro da Guerra, que era Benjamin Constant, que ele defendia ideias positivistas do filósofo francês Auguste Comte. Esses militares da época, né, da República, eles acreditavam na máquina, na tecnologia, na ciência, na indústria, né? Eles acreditavam, né, que isso aí era o progresso, né, da humanidade, era a evolução da humanidade. Eles acreditavam no capitalismo industrial, eles defendiam, né, o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas assim, né, esse capitalismo industrial, ele tinha um lado, né, que era ruim, que era a exploração, né, do ser humano, e também eles destruíam a natureza. Mas as ideias positivistas, elas ou justificavam, né, ou então elas não ligavam, né, para essa coisa de destruir a natureza, de explorar o ser humano, porque elas acreditavam que as máquinas, elas vieram para ajudar o ser humano, ou seja, a máquina ficava lá fazendo o trabalho e as pessoas podiam descansar um pouco, né? E também o que eles exploravam da natureza não era algo que ia afetar a natureza, e sim alguma coisa para a sua sobrevivência. Então, assim que eles acreditavam, porque os positivistas, a característica deles era realmente acreditar, né? Tinham fé na ciência. Eles acreditavam, né, na evolução científica, né, e eles acreditavam em uma sociedade capitalista. Eles tinham essa visão. E outras medidas também tomadas, né, pelo governo provisório foram medidas
de reformas financeiras. Foi esse alinhamento. E também eles promulgaram, né, uma nova Constituição da República, ou seja, a primeira Constituição da República, na verdade. Então vamos ver como se deu essas duas medidas. O encilhamento, crise da reforma financeira. Uma medida de grande impacto tomada pelo governo provisório foi a reforma financeira executada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, a partir de janeiro de 1890. O objetivo de Rui Barbosa era incentivar o crescimento econômico nacional, principalmente o desenvolvimento da indústria. Para isso, permitiu uma grande emissão de dinheiro por bancos espalhados pelo país: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Essas emissões tinham como finalidade aumentar a quantidade de dinheiro para, por exemplo, facilitar o crédito na implantação de novas indústrias, atender ao pagamento dos salários dos operários. No entanto, o dinheiro emitido foi além das necessidades desejadas. A enorme quantidade de dinheiro que passou a circular não tinha correspondência com a produção real da economia. O resultado foi uma grande inflação, com aumento generalizado dos preços. O dinheiro fácil gerado pelas emissões bancárias incentivou a criação de empresas fantasmas, falsas empresas, que surgiram apenas para obter o crédito facilitado dos bancos. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi tomada por grande agitação e especulação financeira. A desorganização econômica atingiu um ponto insuportável. Os cafeicultores protestavam contra a política econômica de Rui Barbosa. Não interessava aos fazendeiros qualquer política que desse mais importância à indústria do que ao café. No próprio ministério, muitos colegas também criticavam a reforma de Rui Barbosa. Pressionado, Rui Barbosa demitiu-se do cargo. Por que encilhamento? A reforma financeira de Rui Barbosa foi chamada de encilhamento porque a agitação econômica da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, nesse período, lembrava o barulho do Jockey Club, colocação dos arreios, preparando-os para as corridas. A expressão encilhamento contém a ideia de aposta em jogo. De certo modo, foi isso que se transformou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, uma aventura especulativa baseada nas ações de empresas fantasmas. A primeira Constituição da República. Em 15 de novembro de 1890, data do primeiro aniversário da República, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte que iria elaborar a nova Constituição Republicana. O anteprojeto constitucional foi redigido por uma comissão de políticos e juristas liderada por Rui Barbosa e Saldanha Marinho. Seu modelo era a Constituição dos Estados Unidos da América. A nova Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Alguns dos seus pontos fundamentais eram: forma de governo. O Brasil adotava a forma de governo republicana. Na República, os agentes políticos, presidente, governador, prefeito, deputados, senadores, vereadores, exercem mandatos por tempo limitado e são eleitos pelos cidadãos. Forma de Estado. O Brasil adotava como forma de Estado o federalismo. As províncias brasileiras foram transformadas em Estados-membros, ganhando autonomia para eleger o governador do Estado e deputados estaduais. Cada Estado teria uma Constituição própria que, entretanto, não podia contrariar as normas superiores da Constituição Federal. Sistema de governo. O Brasil adotava o sistema de governo presidencialista, ou seja, o presidente da República era o chefe do governo e o chefe do Estado, exercendo seu cargo com auxílio dos ministros do Estado. Poderes do Estado. O Estado brasileiro teria 3 poderes independentes: executivo, presidente da República e ministro de Estado. Legislativo, Congresso Nacional, dividido em 2 classes, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Judiciário, órgão máximo, Supremo Tribunal Federal. Voto. O direito ao voto foi garantido aos brasileiros maiores de 21 anos, desde que não fossem analfabetos, mendigos, soldados e religiosos sujeitos à obediência eclesiástica. As mulheres também não exerciam o direito de voto. Conforme o sistema eleitoral da época, o voto era aberto. Quer dizer, o eleitor era obrigado a revelar publicamente o candidato em que votou. Isso permitia aos grandes fazendeiros pressionar os eleitores na hora da votação. O governo de Deodoro da Fonseca, 1891. Então, depois de elaborar a Constituição de 1891, a Assembleia Constituinte transformou-se em Congresso Nacional. Esse órgão passou a ser responsável por eleger o presidente e vice-presidente da República. Mas a oligarquia cafeeira de São Paulo
Não queria mais Deodoro da Fonseca como chefe da nação, porque o consideravam muito autoritário. E também ocupavam indiretamente pela crise econômica gerada pelo encilhamento, porque eles diziam que Rui Barbosa era ministro, do governo Deodoro da Fonseca. Então vamos ver como se deu o governo de Deodoro da Fonseca. O governo de Deodoro da Fonseca, 1891. Nessas primeiras eleições, a oligarquia cafeira de São Paulo apresentou seus candidatos, o fazendeiro cafeicultor Prudente de Moraes para presidente e o marechal Floriano Peixoto para vice-presidente. Os setores militares insistiram, porém, na candidatura de Deodoro para presidente e na do almirante Eduardo van der Kolk para vice-presidente, contando com a ajuda militar que pressionava o Congresso. Deodoro conseguiu vencer as eleições. Obteve, porém, pequena vantagem de 32 votos sobre Prudente de Moraes. O vice-presidente de Deodoro, entretanto, perdeu para Floriano Peixoto, por uma diferença marcante de 96 votos. Deodoro dissolve o Congresso. O Marechal Deodoro, embora tivesse vencido as eleições, já não tinha suficiente apoio político para governar o país tranquilamente. Sofria a poderosa oposição da oligarquia cafeira de São Paulo, que dispunha de diversos representantes no Congresso Nacional. Como não conseguia conviver com o Congresso, Deodoro decidiu fechá-lo em novembro de 1891, mandando prender seus principais líderes. Essa atitude autoritária representava grave desrespeito às leis da Constituição da República. Uma forte oposição política foi organizada contra Deodoro da Fonseca. Em protesto contra o autoritarismo do governo, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil decidiram entrar em greve. Enquanto isso, a Marinha, liderada pelo almirante Custódio José de Melo, ameaçava bombardear o Rio de Janeiro, no episódio que ficou conhecido como a Primeira Revolta da Armada. Diante da situação crítica que se formava contra o seu governo, Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. Seu cargo foi ocupado pelo Marechal Floriano Peixoto, que era o vice-presidente da República. O governo de Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Então, Floriano Peixoto ele chegou ao poder com o apoio da oligarquia de São Paulo e de influentes setores das Forças Armadas. Uma das primeiras medidas que ele tomou ao chegar no poder, a que se destaca, foi o afastamento de chefes do governo dos estados, indicados por Deodoro da Fonseca. E também outra medida foi a reabertura do Congresso Nacional. Vamos ver a seguir como foi o governo de Floriano Peixoto. O governo de Floriano Peixoto, 1891 a 1894. O governo de Floriano Peixoto também passou a contar com uma forte oposição política. Os oposicionistas alegavam que ele, assumindo o poder na qualidade de vice-presidente, deveria convocar novas eleições, como determinava a Constituição. Floriano, entretanto, não convocou novas eleições. Decidiu permanecer no poder e cumpriu o mandato de Deodoro até o fim. Em 31 de março de 1892, 13 generais enviaram ao governo uma mensagem exigindo a convocação de novas eleições presidenciais. Ao receber o documento, Floriano reagiu com autoritarismo e rapidez, puniu os militares, afastando-os das Forças Armadas. Em razão de sua maneira sempre enérgica de enfrentar os adversários políticos, Floriano Peixoto tornou-se conhecido como Marechal de Ferro, o consolidador da República. Mas as oposições ao governo continuaram crescendo e deram causa à Segunda Revolta da Armada e à Revolução Federalista. A Revolta da Armada. No Rio de Janeiro, o almirante Custódio José de Melo tornou-se o líder de uma segunda revolta da Armada que explodiu em setembro de 1893. Eram 15 navios da Marinha estacionados na Baía da Guanabara, que ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro, caso o presidente não convocasse novas eleições. Floriano Peixoto, apoiado pelo Exército e pelo Partido Republicano Paulista, representante da oligarquia cafeeira, conseguiu dominar os revoltosos e impor sua vontade política. A Revolução Federalista. Ainda em 1893, estourou no Rio Grande do Sul um violento conflito entre dois partidos políticos, o Partido Republicano Gaúcho, apoiado por Floriano, e o Partido Federalista. Os federalistas uniram-se aos rebeldes da Armada, no Rio de Janeiro,
e ameaçaram atacar o estado de São Paulo, cuja oligarquia cafeira prestigiava o governo de Floriano. A Revolução Federalista transformou-se numa luta sangrenta, provocando a morte de aproximadamente 10 mil pessoas. Teve fim somente em 1895, já no governo de Prudente de Moraes, o sucessor de Floriano Peixoto. Uma reflexão sobre a pergunta: quem fez a República? Então, a República ela foi feita por um grupo de parlamentares republicanos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no entardecer do dia 15 de novembro de 1889. Então, o Exército, chefiado por Deodoro da Fonseca, derruba o gabinete Ouro Preto. E Deodoro da Fonseca ele é empurrado pelo professor militar Benjamin Constant. Então, se não fosse Benjamin Constant empurrar o Deodoro da Fonseca, ele não teria feito a República. O que acontece é que a pergunta quem fez a República pode ser entendida por diversos planos. No plano pessoal, podemos dizer que quem fez a República foi Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Quitino Bocaiúva, Silva Jardim, dentre outros, né? Esses aí que eu falei foram os mais importantes, os mais destacados. E no campo das instituições, quem fez a República, podemos dizer que foi o Exército e o Partido Republicano. No campo das ideias, quem fez a República foi os positivistas e os republicanos, porque eles entendiam que o Brasil precisava de uma nova forma de governo. No campo social, quem fez a República foram a classe média, representada pelos militares, e os cafeicultores, né, que era representada pelo Partido Republicano. Então, assim que podemos entender, né, essa pergunta, né, quem fez a República? Então, a República ela foi feita não só pelo Partido Republicano, né, que a gente percebe que ele está em todos os planos, né, mas também foi feita por outros setores da sociedade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu falei sobre a implantação e a consolidação da República. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Não esqueça de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!